Nós vamos abrir nossas Bíblias, queridos, em Atos, capítulo 8. Nós estamos estudando no livro de Atos várias características que são fundamentais na marca, na vida da igreja. E hoje nós vamos falar sobre a legitimidade, a verdade da salvação. Salvação é uma coisa que não dá para fingir e não dá para comprar. Nós vamos aprender isso hoje nesse texto de Atos, capítulo 8, a partir do verso 9 até o verso 25. Atos 8, 9 a 25. Diz assim a palavra de Deus: Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiram a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que era um evangelista, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiados sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que, pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura, laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes sobrevenha a mim. Vamos orar? Pai, estamos diante da tua santa palavra e pedimos agora, ó Senhor, que o teu Espírito Santo nos abra os olhos, nos ilumines, que o Senhor nos permita compreender e pela palavra obter ou crescer na fé, à medida em que o teu Espírito Santo age e trabalha no nosso coração, ó Pai. Nós rogamos a tua misericórdia, que o Senhor nos ensine nessa manhã a tua verdade, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Há um certo sentido em que nós lemos a Bíblia e a Bíblia parece ser um texto complicado. Mas quando você consegue ler a Bíblia de maneira abrangente, você descobre uma coisa: a Bíblia apresenta a realidade em pares, sempre de cá, de lá, de cá, de lá, de cá, de lá. Por exemplo, lá no comecinho nós estudamos no livro de Gênesis, que eu sou cobrado e um dia voltaremos a estudar, que havia duas sementes, a semente da mulher e a semente da serpente. Uma seguia
o ensinamento de Deus e outra seguia o ensinamento demoníaco, o ensinamento de Satanás. Existem dois caminhos. Aliás, o Salmo 1, que era o primeiro hino que uma criança pequena judia aprendia na vida, fala de dois caminhos. Bem-aventurado o homem que não faz isso, nem aquilo, nem aquele outro, mas o ímpio não é assim, não é? Então existe o bem-aventurado e o ímpio. Existem dois caminhos. O Senhor Jesus fala de um caminho espaçoso e de um caminho apertado. Duas portas, uma porta estreitinha e uma porta larga. Dois senhores, não podeis servir a dois senhores, a Deus e a Mamon, que é o dinheiro. Dois reinos, o reino de Deus e o reino das trevas. E o Senhor Jesus, ele é tão claro, objetivo nisso tudo. Ele era o intérprete por excelência da própria Bíblia. Ele diz assim: quem não é por mim é contra. Ele está dizendo o seguinte: não tem meio caminho, não tem intermediário nesse processo. Ou você é, ou você não é. Ou você pertence, ou você não pertence. Por isso ele continua e diz: e quem comigo não ajunta, espalha. Se você não está comigo fazendo essa obra do reino de Deus, se você não está comigo seguindo essa serpente da mulher, se você não é bem-aventurado, se você não escolhe o caminho apertado, se você não escolhe a porta estreita, se você não escolhe servir a Deus, se você não escolhe viver no reino de Deus, você espalha. Só existem dois caminhos. E por isso, para nós, só existe uma escolha. E uma dessas coisas que a gente vai vendo ao longo da história da humanidade é que existem duas visões da vida e duas visões da salvação. Ou eu acredito na salvação, ou eu não acredito na salvação. Ou eu recebo a vida de Cristo, ou eu não recebo a vida de Cristo. E essa virou uma luta entre a verdade de Deus e a religião dos homens. Veja bem, eu não estou aqui falando mal dos aspectos religiosos. Aliás, o Senhor Jesus nos ensina a viver uma determinada religião. Mas o fato é que o mundo hoje diz assim: não, toda religião é boa, toda religião leva para Deus. E quando elas se contradizem, como é que faz? A gente entra nesse processo, de nos convencer mentirosamente de que isso é uma verdade. Mas ela não será encontrada na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Ou eu sigo a religião verdadeira, que é a verdade que o Senhor Jesus Cristo ensinou, ou eu vou seguir uma outra religião. Pode ser qualquer religião. Pode ser inclusive a religião do ateísmo. Porque o ateísmo não passa de uma religião. Ele é uma religião que crê que Deus não existe. Mas é uma fé. É uma crença que nega a realidade da existência de Deus. E se existe uma coisa perigosa nesse mundo, então, de fato, são as religiões. Inclusive, queridos, a religião presbiteriana. Inclusive a religião presbiteriana, qualquer uma delas. Porque pode ser que você esteja aqui hoje acreditando que é salvo. E está debaixo da condenação da ira de Deus. Porque o que te salva não é a religião, o que te salva não é a igreja presbiteriana, o que te salva não é o batismo, o que te salva é a verdade de Deus, que é uma pessoa, que é Jesus Cristo, que é o Senhor. E a gente sabe pelas várias histórias da Bíblia que até mesmo na igreja, a igreja verdadeira, misturam-se as coisas. O Senhor Jesus conta uma parábola, lembra do joio e do trigo? Diz que um homem saiu, plantou o campo dele, e o reino de Deus é assim comparado. O homem semeou semente boa, mas enquanto ele estava dormindo, os inimigos dele não gostavam dele, foram lá e jogaram joio no meio da plantação. Começou a nascer o que ele havia plantado, e no meio os servos dele perceberam: peraí, tem coisa aqui que não é trigo, mas é joio. O joio não serve para nada. Eles falaram: o senhor quer que a gente vá lá e arranque o joio? Ele falou: não, espera, porque se você for lá e arrancar agora o joio, pode ser que no meio do joio você arranque o trigo. Então aguarda um pouquinho,
Porque quando tiver grande, a gente vai saber com clareza o que é joio e o que é trigo. Aí vocês pegam o trigo, ajuntam e jogam no fogo. É assim que funciona. E como era muito normal, Jesus precisou explicar a parábola. Então Jesus despediu as multidões, foi para casa, isso está lá em Mateus, e ele vai narrando isso, no capítulo 13, a partir do verso 36, ele diz assim: então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa, e chegando-se a ele os discípulos, disseram: Senhor, explica-nos a parábola do joio do campo. E Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, ou seja, eu mesmo. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeou é o diabo. Então está bem claro aqui quem é quem. É Jesus plantando, o diabo jogando semente, não é? No meio da plantação de Deus. O inimigo semeou é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. As pessoas que não pertencem a Cristo serão também lançadas dessa maneira. Mandará o Filho do Homem e os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dente. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de meu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E por que eu estou contando essa história? Porque o que a gente acabou de ouvir no texto de Atos foi uma semente que caiu, uma semente de joio que caiu no meio da igreja. Esse cara chamado Simão. Ele ficou vendo aquele negócio de igreja, ele achou legal. O pessoal se reunia uma vez por semana, era tranquilo, gente boa, gente sorridente, gente alegre. Iam para um hotel, tomavam café às 10 da manhã. Pensa bem, eu quero fazer parte desse negócio. Eu sei que eles são meio carola, assim, né? Ficam cercando as coisas, mas é gente boa, eu quero ficar lá no meio deles. Esse homem, ele se impressionou com aquilo. E a gente lê ao longo da história que tinha uma série de visões erradas. Aliás, o próximo texto, que vai ser a conversão do eunuco e o batismo do eunuco, aqui no livro de Atos, é a verdadeira semente. Essa é uma falsa conversão que nós vamos estudar hoje, desse homem chamado Simão. Ele é um cara famoso, depois eu vou mostrar para vocês por que ele é famoso. E aqui então ficará para nós nessa manhã um tremendo de um alerta. Primeiro, não se iluda. Tenha a certeza de que você está vivendo uma fé legítima e verdadeira no Senhor Jesus Cristo. Ou seja, não é uma religião externa, mas é algo que vai dentro do seu coração, que trabalha na sua vida, que trabalha na sua mente para a sua salvação. Ou seja, certifique-se de que a sua fé é uma fé genuína, porque aqueles que não têm fé genuína vão ser como o joio, vão ser ajuntados e vão ser lançados num fogo de destruição. Qual era a visão errada, ou as visões erradas desse indivíduo que achou que era legal ser membro da igreja? O que ele percebeu errado e fez com que ele se aproximasse? Primeira coisa, era um cara que tinha uma visão errada de si mesmo. Havia um certo homem, o nome dele era Simão, ele insinuava ser um grande vulto. As pessoas, ele embrulhava, engodava as pessoas, do menor ao maior, dizia: esse é o poder de Deus, ele é o grande poder, e eles iam atrás desse cara. Existem muitas maneiras de você se enrolar em você mesmo. Uma delas é você começar achando que você é bom.
O que você tem grande poder. Aliás, a gente olha as histórias dos reinos, das nações, dos povos, e a gente vê que todo povo tem um cara lá por trás daquilo, né? Que era esse tipo de Simão, esse mágico. Gente que se acha bom. Já leram a história de Rasputin? Rasputin era um dos caras por trás dos imperadores na antiga Rússia, vai? Ele era um tipo de mago. Lembra que sempre o poder ele é acompanhado de algumas figuras dessas que ficam assim um pouco para trás, meio na sombra, mas que na verdade são aquele poder por trás que fica orientando, dizendo, falando as coisas. Ora, esses homens, eles se julgam bons, eles dizem, não, eu faço boas obras. O Simão é o Mr. M do livro de Atos. Lembra do Mr. M? É o grande mágico. Vocês já viram as mágicas de Mr. M? O que é uma mágica, gente? O que é uma mágica? É uma mistura de várias coisas, não é? O alvo dela é uma ilusão. O alvo dela é uma ilusão. É criar para você falar, opa, peraí, como é que o cara sumiu? Como é que o cara apareceu? Até hoje, com o YouTube, hoje é mais fácil, né? Mas a minha curiosidade para saber como é que eles cortavam aquelas mulheres. Gente, aquilo perturbava a minha vida. Ainda bem que existe o YouTube, que agora eu sei, certo? Mas eu não tinha ideia, eu não sabia como é que corta, como é que some, como é que junta de novo, como é que faz. Você fica lá, é ilusão. Você tem que misturar uma série de coisas. Os mágicos da antiguidade, eles faziam isso, eles misturavam ciência, porque você tem que ser cientista. É um pouco de ciência, você tem que usar elementos para criar aquela ilusão. Então usavam ciência, usavam filosofias, eles colocavam uma filosofia por trás de si, não, a filosofia que eu tenho é que faz isso, etc. Virava um guru. Tinha astrologia, tinha adivinhação, tinha prática oculta. Lembra que apareceram lá na época do nascimento de Jesus quem foram? Eram o quê? Os magos, não é? Que a gente diz que eram quantos? Onde é que está na Bíblia? Os 3? Lugar nenhum, não existe que são 3 magos na Bíblia, mas depois que isso entrou em alguma cantata ou algum hino, a gente não consegue mais tirar, né? Quem eram aqueles caras? Alguém tem ideia? Diz que eles vieram da onde? Do Oriente, eles vieram mais do Oriente, né? Porque Jesus nasceu no Oriente, eles vieram mais do Oriente, não é? Quem é um personagem bíblico que era um chefe de uma escola de magos? Quem sabe me dizer? Daniel, ele foi chefe durante períodos de um grupo de pessoas. Lógico, ele era do bem, certo? Mas eles misturavam essas coisas todas. E é muito provável que esses magos do Oriente vieram acompanhar a tal da estrela que apareceu 2 anos depois do nascimento de Jesus, tá? De novo, entrou numa cantata que a estrela caiu em cima na hora, né? Aí ficou, ninguém tira mais. Por isso eu falo, música é um problema. 2 anos depois do nascimento de Jesus, aquela estrela veio no céu, eles estudaram, relacionaram aquilo a uma profecia bíblica e chegaram lá. É lógico, eu não posso dizer com certeza, pode ser que eu esteja quase sendo um mago aqui da interpretação, mas eu acredito que era gente daquela escola de Daniel, que havia escutado aquela profecia, havia lido o texto e seguiu alguma coisa e chegou lá naquele dia, naquela hora. Pelo menos é a melhor explicação que eu conheço, de qualquer forma. O fato é que nesse processo de mágicas podem existir inclusive as chamadas práticas ocultas. Eu não sei se você já parou para pensar, mas nós vivemos num mundo em que existem coisas e poderes que nós não temos a visão deles, ou eles não são táteis, eles são espirituais. Existem seres espirituais criados por Deus. A Escritura fala de anjos e a Escritura fala de demônios, que são anjos caídos. E há pessoas que se encarregam de tentar invocar esses seres caídos.
E isso a gente chama de poderes demoníacos. O apóstolo Paulo chama eles de poderes e potestades, e assim por diante. Então essas pessoas, elas misturam esse poder. O que aconteceu? O Mr. M da época, vamos chamar de Simão, né? Mr. S, então, certo? Ele conseguiu, lá naquela região de Samaria, iludir o povo, ludibriar. E é interessante, as seitas, elas são poderosas. Eu não sei se você já conheceu gente que caiu nas mãos de seitas, mas são capazes de fazer a cabeça das pessoas, e você que está fora desse negócio, chega para falar com elas, não existe razão com elas, elas estão cegadas para aquele negócio, elas fazem, elas obedecem cegamente a algum tipo de líder, não questionam, e são levadas dessa maneira, totalmente inebriadas. Já conversei com pessoas que saíram de seitas. E já conversei com pessoas presas a seitas. Antigamente as seitas eram uns negócios meio ocultos. Hoje elas passam na TV Record. É isso mesmo, gente. É uma loucura. É uma loucura o que nós vivemos hoje. E são várias. Não é só uma, não são duas. São dezenas. Ali você vai encontrar gente em vários graus de persuasão. Nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, não recebe membros vindo desses lugares mais. Nós batizamos. O batismo não é válido, porque consideramos como cultos. E isso está por toda a nossa sociedade, meus irmãos. Por toda a nossa sociedade. Gente iludindo o povo, ludibriando o povo, inebriando com o poder. Simão era isso. Ele era o cara. Ele se chamava de grande poder. Olha aí o que nós lemos. Ele diz assim, que ele insinuava ser o cara. Isso não pode acontecer em lugar nenhum na igreja de Cristo, irmãos. É verdade que a Escritura diz que a igreja tem seus pastores e eu sou um deles. É verdade que a Escritura diz, sigam os vossos guias. Está lá em Hebreus, no capítulo 13. É verdade que a Escritura diz que há na igreja ofícios. E esses ofícios devem ser respeitados. Para se tornar um membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, você, se já se tornou ou se ainda vai se tornar, você tem que concordar em se submeter a uma autoridade colegiada. A Bíblia não permite que um indivíduo se torne a autoridade. Na Igreja Presbiteriana nós temos uma autoridade colegiada. Nós fazemos isso no conselho da igreja. As outras igrejas acharam outros caminhos. Mas você nunca deve se submeter cegamente à autoridade de um homem. A Bíblia não ensina isso. E as seitas ensinam exatamente o contrário. Aliás, elas apelam para a própria Bíblia. Colocam o pastor, ou o fulano, ou seja lá o nome que ele tiver, bispo, apóstolo hoje, né? Está na moda. Como o ungido de Deus. Como o ungido de Deus. E esse o ungido de Deus não pode ser o quê? Tocado, não pode ser encostado. O cara começa a manipular, a fazer coisas, a iludir, a ludibriar. Esse homem foi tão terrível, esse tal de Simão, que ele foi a porta usada para introduzir uma seita dentro do cristianismo primitivo, chamado gnosticismo. Os pais da igreja comentam sobre isso. Ele tinha então, esse homem, uma visão egoísta de si mesmo, praticava a mágica, iludia as pessoas, elas ficavam maravilhadas, e a marca fundamental era o seu próprio orgulho. E eu vou dizer para vocês, é muito fácil o líder tornar-se um homem orgulhoso.
É muito fácil, queridos. É muito fácil. Afinal de contas, sei lá, tem quantas pessoas aqui? Pode ser que o meu reino seja pequeno, mas eu arrumei 70 súditos aqui para me ouvir. Isso faz dos homens orgulhosos. Imagina se fossem 1000. Imagina se fossem 1.500. Imagina se fossem 2.000. O orgulho vai o quê? Aumentando, o orgulho vai crescendo. Esse homem tinha uma visão errada de si mesmo. E aqui fica o primeiro grande alerta. Cuidado com a visão que você tem de você mesmo diante de Deus. Eu e você não passamos de miseráveis pecadores, carentes da glória de Deus. E nós precisamos do nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso nós precisamos ter uma visão correta da salvação. Simão tinha uma visão errada da salvação. Olha só o que aconteceu na história. Ele tinha a população na mão dele. Chega um diácono da igreja chamado Filipe, e ele começou a falar sobre o reino de Deus e o nome de Jesus Cristo. E as pessoas pararam de seguir Simão e começaram a seguir Filipe. Eles eram batizados. E eles abraçavam essa fé, e o Simão começou a perder o quê? Adeptos. Essa era a fonte de renda dele. Ele vivia da sua mágica. Mas é que Filipe chegou ali para mostrar um poder real, verdadeiro. O poder do reino de Deus e o nome de Jesus. E nós precisamos aprender a essa percepção. Eles começaram a crer naquilo que Filipe pregava, nas boas novas da salvação do reino, desse Deus que é soberano. Ora, Simão se chamava de quê? Grande poder. É como se eu pegasse aqui e começasse a falar assim: não, eu sou o Mauro, eu sou poderoso, hein, gente? E começasse a tentar iludir vocês com supostos poderes que eu tenho. Queridos, eu não tenho poder nenhum. Líderes não têm poder nenhum. Quem tem poder é o Senhor Jesus Cristo, aquele que reina soberano. Ele é que tem a capacidade e o poder de salvar. Ele faz isso, o evangelho pregado por Filipe fazia isso no nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o nome do Senhor significa ou simboliza aquilo que Ele é. E no dia que eu passar a pregar para vocês, qualquer coisa que não seja o poder de Deus, que não seja o reino de Deus, e que não seja o nome do Senhor Jesus Cristo, por amor da igreja, por amor de Deus, e quiçá por amor daquele que vos prega, manda embora. Manda embora. Quem sabe salva no fim. É assim que funciona. Simão começa a perder gente na sua seita, porque homens e mulheres começam a se converter e são batizados. Qual que foi a visão de Simão? Ele falou: peraí, se eu estou perdendo gente, a melhor coisa que eu posso fazer é o quê? Se você não pode ir contra, ajude-se a eles. Ele entrou no movimento. Ele entrou no processo. Ele queria fazer 3 coisas, aparentemente. A gente pode supor, pelo menos, ao ser batizado e entrar para a igreja. Primeiro, ele queria manter contato com a sua turma, que era quem lhe sustentava. Ele queria não ficar longe. Segundo, ele observou que aquele Filipe tinha umas mágicas diferentes da mágica que ele praticava. Ele queria perceber aquilo de perto. Ele tinha um interesse profissional. Ele fala assim: esse Filipe, o cara é bom. Vou me ajuntar a ele. Mas a gente ainda vai aprender no texto que ele tinha uma terceira intenção. Era aprender a mágica de Filipe. Ele queria
aquele poder. E ele foi batizado. E uma coisa que a gente descobre rapidamente é que ser batizado não salva ninguém. E aqui fica um outro segundo grande alerta para todos nós. Você quer ser membro da Igreja Presbiteriana Barra Funda, você precisa passar pelo batismo. Mas não é o batismo que lhe salva. Não foi nem o batismo que você teve lá no passado, na sua história, na sua vida, em outra igreja. É Jesus Cristo quem salva pessoas. O batismo, ele é uma marca externa de uma realidade espiritual interior, e como ele é uma marca externa, ele pode ser falsificado pelos homens, tanto por quem recebe quanto por quem faz. Mas o fato é que batismo não salva. O próprio Simão foi batizado e não foi salvo. A gente vai ver isso no fim da história, no fim da narrativa. E nós precisamos ser cuidadosos, queridos, porque existe muita gente que acredita na salvação por meio de rituais. Olha, se você fizer novena, se você repetir tantas vezes a oração, se você não deixar de ir na igreja no domingo, gente, ninguém é salvo por ir à igreja no domingo, esqueça! Agora então, pastor, por que o senhor insiste tanto em falar que a gente tem que estar aqui no domingo? Porque aqui nós recebemos os meios de graça. Aqui é que você cresce, então é lógico que eu quero vê-lo aqui. Ninguém é salvo por contribuição, gente. Ninguém é salvo por dar o dízimo. Ninguém é salvo por dar ofertas. Ninguém é salvo por dar esmolas. Às vezes nós passamos a acreditar nos rituais de uma fé vazia. Na fé vazia não existe salvação. O homem continua debaixo da ira de Deus. Então, pastor, por que o senhor insiste que temos que fazer essas coisas? Nós lemos lá em Tiago. As nossas obras e aquilo que nós fazemos, nós passamos a fazer por amor, por desejo, por dedicação, porque nós já recebemos uma tremenda salvação. Então eu tenho um Senhor que me faz fazer essas coisas por amor. E não é que eu faço e não fico cansado. Não é que eu faço e eu não tenho exaustão. Não é que eu faço e isso não me dá trabalho. Mas eu faço por amor. Quem tem filhos, já teve filhos e ama os filhos, porque tem gente que é capaz de não amar os filhos. Sabe como é que isso funciona? Se tem um negócio que deixa a gente cansado é criar filho. Fala a verdade. Quem é pai aqui sabe disso. Vocês aí que são filhos, pode se sentir culpado mesmo, não tem jeito, tá? Pode se sentir mal aí. Puxa vida, desculpa aí, hein? É ou não é? Filho dá trabalho, gente. Filho dá trabalho. E eu estou vendo nessa geração nova, eu tenho gente na família, elas viram e falam assim, Deus me livre, eu não quero ter filho nunca. A gente ouviu isso ontem. Deus me livre. Deus não me chamou para isso, porque dá trabalho. Porque fica olhando os outros e dá trabalho. E a gente acha que vai crescendo, dá menos trabalho. Não é bem assim. Não é bem assim. Então, porque a gente ama os nossos filhos e a gente tem todo o trabalho que tem com eles, a gente continua fazendo as coisas que faz. Diga-se o Mateus aí, não é? É assim o trabalho do reino, irmãos. Mateus protestou, ele não concordou. É isso, Mateus? Nós não desistimos de fazer o trabalho do reino de Deus, porque nós recebemos uma salvação, fomos amados profundamente pelo Senhor, e agora nós passamos a amar a obra do Senhor. Eu quero fazer essas coisas. Eu sei que eu estou em pecado, já me foi apontado várias vezes isso. Eu queria ter um dia de descanso, eu não tenho, e é pecado. Vocês têm um pastor em pecado. E a primeira consciência minha notar isso é minha esposa. Mas com todo o cansaço do mundo, queridos,
Eu amo pregar esse evangelho da graça. Eu rogo a Deus para achar uma solução. E Deus, na bondade dele, Ele vai fazendo as coisas na medida, às vezes a força sai da gente, não sabe de onde. Eu lembro de um amigo, pastor, pregador, e eu fui traduzi-lo. E aí foi uma semana, foi um encontro da fé reformada, desses longos que eu tive agora, e ele pregou muitas vezes, chegou na última, ele falou assim: Deus vai me dar aquela dosezinha extra de adrenalina que eu preciso hoje, para chegar no fim. Deus nos chama para amar um trabalho verdadeiro, e não ter uma fé ritualística vazia. Rituais não salvam. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós precisamos ter a visão correta da salvação em Cristo Jesus. E aí nós aprendemos, com essa salvação, nós aprendemos que essa transformação da alma, ela nos ensina a amar o amor de Deus. Nos afasta do amor ao pecado, nos faz amar a santidade, e quando a gente peca, a gente olha de volta e fala assim: meu Deus, que loucura eu fiz, me traz de volta. E assim a gente vai aprendendo a ter uma visão correta da salvação, essa que Simão certamente não teve. Ele teve também uma visão errada do Espírito Santo. Os apóstolos, eles estavam em Jerusalém, lembra? Lá no comecinho de Atos a gente viu que Jesus disse que eles seriam testemunhas em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Nós lemos lá em Atos capítulo 2 que houve lá o derramamento do Espírito, lembra? Senhor Jesus. Aquilo foi a confirmação do poder para o testemunho. Então, a primeira fase acontece em Jerusalém. Aqui nós vamos ver a segunda fase. O que aconteceu? Eles receberam a palavra, eles se converteram, receberam a palavra, e aí então os apóstolos foram lá ver. Opa, peraí, a gente no começo achava que era só para os judeus, aí o Senhor Jesus disse que era até os confins da terra, aconteceu algo fenomenal aqui em Jerusalém, e agora eles estão crendo nessa palavra de Deus lá em Samaria, vamos olhar. E eles então foram para lá. E eles chegavam e oravam para que recebessem o Espírito Santo. E o texto diz assim: porquanto não havia descido sobre nenhum deles o Espírito Santo, mas somente haviam sido batizados no nome do Senhor Jesus. Então impunham as mãos, recebiam o Espírito Santo. O Simão, vendo aquilo, vocês lembram lá em Atos 2 que a descida do Espírito Santo foi acompanhada de quê? Sinais, prodígios, milagres, coisas fenomenais. Simão, vendo que aquilo havia acontecido, chegou para os apóstolos e ofereceu uma graninha. Posso comprar uma franquia da sua fé? É isso que eles fizeram, propondo: concedei a mim também esse poder. Eu já sou o grande poder, mas parece que eu não tenho esse, para que aquele em quem eu impuser as mãos também receba o Espírito Santo. Pedro ficou irado. Ele disse, literalmente, a nossa tradução às vezes ela macia, ele diz assim: o teu dinheiro seja contigo para a perdição. O que Pedro diz literalmente é: vai para o inferno com o seu dinheiro. Vai para o inferno com o seu dinheiro, porque você achou que podia comprar esse dom do Espírito Santo com o seu dinheiro. Você não tem sorte nem parte. Problema, Simão, é o seu coração diante de Deus. Isso prova que a conversão dele havia sido falsa. Vamos tentar explicar. Primeiro, então eu já disse, a fé chegou em Samaria. Os apóstolos disseram: temos que, estamos recebendo, Filipe está pregando o evangelho lá e as pessoas estão se convertendo. Mandaram Pedro e João: vamos lá ver. Eles foram. Eles, na verdade, o que Filipe fez foi jogar a semente. E aquela semente fez o quê? Com o regar do Espírito Santo derramando, ela frutificou. As pessoas se converteram. Houve uma colheita espiritual. Eles foram lá ajudar a colher. Igreja é assim. Um planta,
outro rega e outro colhe. Igreja é assim, queridos. Um dos grandes problemas que existe na igreja é quando nós queremos fazer tudo. E nós queremos, na verdade, Deus às vezes nos proíbe, né? nos impede de fazer isso. Sabe por quê? Porque a gente pode se tornar orgulhoso. E Ele não quer esse orgulho em nós. Então, houve uma colheita espiritual, eles foram lá ajudar o irmão a colher. Eles foram lá ver se aquilo era a palavra de Deus mesmo frutificando e dar a sanção apostólica. E aí, então, quando eles oravam, o batismo com o Espírito Santo acontecia, era derramado. E aqui vem a dúvida, eu sei que alguns vão fazer essa pergunta no final, então eu já vou responder agora. Mas espera aí, pastor, como é isso? Eles creram, mas não tinham recebido o Espírito Santo. O Senhor já falou 300 vezes aqui nessa igreja que ninguém crê sem receber o Espírito Santo. Eu falei, eu confirmo. Tem coisa que eu nego, mas isso eu confirmo. O que está acontecendo aqui nesse texto? Nós temos no livro de Atos, meus irmãos, 3 derramamentos do Espírito Santo. Um em Jerusalém, um em Samaria, e outro depois vai acontecer entre os gentios na casa de Cornélio. Só existem 3 derramamentos do Espírito Santo. A partir desse terceiro momento, em que há o terceiro derramamento do Espírito Santo, aquilo não acontece mais, porque o símbolo no livro de Atos é que esse testemunho, o poder para o testemunho, já chegou até os confins da terra. A partir dali, a coisa se espalha. Agora, eu vou fazer uma pergunta de novo. Aqui diz que eles não haviam recebido o Espírito e... Será que não? Não é bem assim. Eles não haviam recebido o derramamento do Espírito Santo para aquele testemunho prometido em Atos. Mas vou dizer com todas as palavras, eles já tinham o Espírito Santo e já eram habitados pelo Espírito Santo, senão não teriam crido. Eles receberam agora o batismo específico para que acontecessem esses sinais e prodígios, e acontecendo esses sinais e prodígios, agora eles pudessem dar o testemunho com poder. Mas isso aconteceu 3 vezes. A mesma coisa pensar que os discípulos que receberam o batismo com o Espírito Santo em Jerusalém, que eles eram incrédulos. Eles eram crentes. Eles já tinham o Espírito Santo. Mas eles receberam o quê? O Espírito para o testemunho. E isso era acompanhado dos prodígios, e etc. e tal. Foi isso que Simão viu e tentou comprar. Isso gerou um nome chamado simonia. Essa era uma prática na Igreja Católica Romana, chamada prática da simonia. O cara batizou a prática, que era a compra dos ofícios na Igreja Católica Romana. Então o indivíduo comprava o título de padre, de bispo, de arcebispo e assim por diante. Então isso houve muito na história passada. E era como tentar comprar o poder do Espírito. Foi isso que Simão tentou fazer. E o que Pedro diz é que Deus não tem nada à venda, queridos. A igreja não vende salvação. Homem nenhum pode comprar a salvação. E se alguém quiser comprar, eu dou a mesma resposta que Pedro deu. Vá para o inferno com seu dinheiro. Vá para o inferno com seu dinheiro. A igreja não é a respeito de dinheiro. A igreja não é a respeito de vender alguma coisa. O evangelho é o evangelho da graça. É por isso que Jesus fala tantas vezes a respeito do problema dos ricos. Que os ricos, eles começam a se tornar cheios de si e achar que o dinheiro pode fazer todas as coisas. Então lá para as tantas eles pensam o quê? Se pode todas as coisas, eu posso fazer o quê? Comprar a salvação. Por isso que a Escritura diz que é tão difícil entrar um rico no reino de Deus. Agora eu conheço muitos que já estão nele. Porque não tentaram comprar a salvação, entenderam a respeito daquilo que Deus lhes havia dado e como deveriam trabalhar com isso. Então, queridos, igreja não é a respeito de dinheiro.
A salvação não é algo para ser comprado e é muito simples. Esse será sempre um princípio entre nós. Deixa eu falar com muita clareza para vocês o que acontece em muitas igrejas. Algumas literalmente vendem a salvação. Olha, dá tanto. Aliás, eu fui na década de 80, eu fui a Roma. Eu não sou tão velho assim, mas tudo bem. Eu fui a Roma. E eu comprei lá no Vaticano uma indulgência numa banquinha de esquina. Existe isso. Existe isso. Nós temos que ser cuidadosos. Porque essa ideia de comprar, ela continua. Então, existe gente que literalmente vende ou quer comprar e gente que quer vender salvação. Isso não existe. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Agora, em igrejas que literalmente não compram e vendem a salvação, nós corremos um perigo. Isso acontece, tá? Isso acontece em igrejas de todo tipo, isso acontece em igrejas presbiterianas. Pessoas com maior poder econômico na igreja começam a receber prestígio na igreja. Começam a ser tratadas de maneira diferente. Existe isso, tá? E então nós precisamos entender isso na nossa comunidade. Em um tempo no futuro, nós vamos eleger os nossos oficiais. E nós vamos precisar escolhê-los com clareza. E eles precisam ser escolhidos pelos seus dons. Por serem marcados por isso. Então, e a gente vai estudar todas as características, tá, sobre os oficiais da igreja. E se tem uma delas que não está lá, é o que é a sua riqueza. Mas eu estou dizendo porque tendo vivido muitos anos na igreja, sendo pastor há 26 anos, isso, 26 anos, terá 27 agora, 31 de dezembro, eu já vi isso. Irmãos que têm os dons e irmãos que têm dinheiro. Na hora da eleição as pessoas votam no dinheiro. E o que acontece, o perigo nessas igrejas, é que essas pessoas começam a se tornar aquilo que a própria Bíblia chama de dominadores do rebanho. Gente que começa a dominar a igreja com o seu poder financeiro. Isso não pode acontecer no corpo de Cristo. Muito bem. Mas ele também tinha uma visão errada do pecado, né? Arrepende-te, pois da tua maldade roga ao Senhor. Quem sabe Ele te perdoa esse coração que está torto. Pois vejo que estás em fel de amargura, laço de iniquidade. Qual foi a reação de Simão? Ele respondeu: gente, ora aí para Deus, para não acontecer nada disso que vocês falaram. Tudo errado. Visão completamente errada. Pedro diz: você está errado porque você tem uma visão errada do pecado. Você não sabe o que é o seu pecado de fato. Você foi batizado, mas isso aí foi uma piada. Arrepende-te da tua impiedade e ora, confessa a intenção do seu coração. Pode ser que você seja perdoado. E ele usa uma expressão muito forte, né? Fel de amargura é a coisa mais amargura que tem, com um pouco mais de amargura ainda. E diz: e você está preso num laço do diabo. Era de se esperar que esse cara caísse de joelhos diante deles e chorasse amargamente o seu pecado. Qual foi a reação dele? Dá para vocês fazerem uma mágica aí para mim? Foi essa, ele era mágico. Ele fala assim, primeiro, ele não ora. Ele pede uma mágica: ora por mim. Quem sabe Deus resolve desfazer aí, já que vocês têm esse poder todo. Ele só queria escapar do seu problema temporal. Ele não tinha uma noção de que ele precisava de fato de uma vida eterna. Gente, igreja pode ser um lugar muito legal.
Se você se acostumar com os nossos costumes, com as coisas que a gente faz, a gente tende a ser comunidades boas. A gente tende a ajudar as pessoas, a acolher as pessoas, a abençoar as pessoas. É muito bom. Isso é parte das obras. Não permitir que o necessitado passe pela sua necessidade. A Escritura nos ensina isso. Porém, o grande perigo é que você se ajuntando a essa comunidade, você não tenha salvação no seu coração. E eu quero então aqui dizer, você precisa ser salvo. E o primeiro passo na salvação é um reconhecimento do seu estado de pecado, de morte, é o reconhecimento de que você está debaixo da ira de Deus e que isso aqui não é um clube onde a gente se ajunta, paga uma taxa mensal e todo mundo é legal um com o outro. De que, apesar do nosso desejo e vontade de lidar com você até as últimas consequências do pecado, e a igreja verdadeira ela vai andar com você até onde ela puder, até onde Deus permitir, que nós não somos uma comunidade de terapia, ainda que a gente seja um instrumento de Deus para curar muita coisa na vida de muita gente, até as coisas mais terríveis. Mas você não está se juntando a um clube de terapia. Está cheio de clube de gente boa por aí, gente. Se você for escritor, você pode participar da Academia de Letras, você pode participar do Lions, do Rotary, você pode participar da associação. Tem gente que usa, que gosta de pertencer, e aí elas abraçam essas comunidades, elas têm um sentido de pertença, é bom, legal. Mas a pregação da salvação, ela vem da igreja legítima e verdadeira de Cristo. Por isso, arrepende-te. E nós, queridos, depois de entender essa história, o que faremos? Primeiro, aprenda a usar as lentes da Bíblia para tudo. Esse cara usou o seu óculos de mágico para ser batizado. E na igreja primitiva era assim, pregava o evangelho, convertia e eles batizavam. Ao longo da história da igreja, a gente foi aprendendo que isso era algo temeroso, porque entrava muito joio na igreja. E vocês que já vieram para aqui, que já vieram de outras igrejas, pastor, eu quero ser membro aqui. Eu tenho dito para vários de vocês, já ouviram isso. Frequenta um tempo, irmão. Vê se é isso mesmo. Depois passa pelas nossas salas para falar do nosso DNA. Depois nós vamos perguntar para você especificamente, Jesus é o seu único e suficiente Salvador. Esse é o requisito número 1. Segundo, você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus que não erra, que não falha e que diz tudo que você deve crer e a maneira como você deve proceder? E aí então a gente vai caminhar junto. Mas é uma comunidade onde se prega a salvação em Jesus Cristo. Então use as lentes da Bíblia para olhar para o seu coração em primeiro lugar. E a Escritura diz que você precisa de salvação, porque senão você está debaixo da ira de Deus. Olhe para o mundo. Simão olhava para o mundo como se ele fosse um lugar mágico no qual ele podia manipular todas as coisas. Não. Use as lentes da Bíblia para olhar para o mundo e aprenda que existe um poder, que é o poder do reino de Deus. Que existe um nome que pode ser clamado, que é o nome de Jesus. Use a Bíblia para olhar para a própria comunidade na qual você vive. A comunidade que somos e queremos ser é essa, é um povo arrependido dos seus pecados. Tiago, no capítulo 6, no capítulo 4, versículo 6, ele diz assim, antes, ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Nós temos que ser uma comunidade de gente quebrantada. E vou falar uma coisa para vocês, se tem alguém que tem uma tendência à soberba nesse mundo, chama-se Mauro.
Mas se eu conheço um pouquinho da Bíblia, você não é muito diferente de mim. A soberba, ela se veste de muitas roupas. Ela se veste de muitas caras. E nós precisamos entender isso. Tiago então diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as vossas mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, de alma dupla, limpem o coração, afligi-vos, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Isso Simão não fez. Mas essa deve ser uma comunidade dos irmãos que fazem exatamente essas coisas. Se sujeitam a Deus. Um povo que quer viver sinceramente, com um cristianismo sincero, numa igreja verdadeira. Irmãos, como estamos começando como igreja, a gente ainda vive uma lua de mel eclesiástica. Os problemas que a gente tem entre nós, as divisões, as briguinhas, elas acontecem. De vez em quando o pastor precisa fazer o trabalho de bombeiro, ir lá conversar com o irmão, exortar um irmão, falar: irmão, não é assim. O mundo não funciona desse jeito. A igreja não funciona desse jeito. Às vezes é preciso fazer isso, mas é mínimo. Quando você chega numa igreja antiga, você vê essas coisas lá estabelecidas, arraigadas, cheias de raízes, que você não consegue arrancar. E tem um segredo. O segredo é não deixar que essas coisas aconteçam. Então vocês serão exortados. Em algumas igrejas eu já passei e tinha um cântico que se cantava bastante. O cântico, eu não lembro a letra, vocês vão me ajudar agora. Sobre a unidade dos cristãos, uma fé sem falsidade. Como é que é o cântico mesmo? Coração regenerado. Eu te abençoo. Eu preciso de você, meu irmão. E aí a gente começava a ver os crentes cantar essa música assim, que sinceramente eu ficava com vontade de ir pro rodapé da parede. De enfiar a cabeça na terra. Eu conheço um pastor, um amigo meu, que tinha tanta briga no conselho da igreja dele, que chegou no domingo, os diáconos puseram a ceia na frente assim, chegou na hora da ceia, ele falou assim: irmãos, eu não dou a ceia para essa igreja até esse conselho resolver suas brigas. Virou as costas e saiu. É verdade que ele perdeu o emprego, mas aí é outro detalhe. Mas ele fez o que era certo. Nós não podemos viver em lugar de falsidade, porque a fé não se compra. A fé não se finge. Devemos viver em santidade diante de Deus.